Oi, eu sou a Joyce Cardoso e sou proponente do projeto Irmãos Rebouças, Valor e Representatividade. Oi, meu nome é Breno Berdan e hoje é dia 21 de agosto de 2020. Tudo começou em Cachoeira, na Bahia. Eram 6 irmãos, filhos de Antônio Pereira Rebouças e Carolina Pinto Rebouças. Ele se tornou advogado autodidata, deputado e conselheiro de Dom Pedro II. Ela, uma negra alforriada e dona de casa. Dentre seus filhos, destacamos André Pereira Rebouças, que nasceu no ano de 1838, e Antônio Pereira Rebouças Filho, nascido em 1839, um ano após seu irmão. Ainda crianças, no ano de 1842, eles se mudam para o Rio de Janeiro, por motivos políticos e profissionais de seu pai. No mesmo ano, André acaba contraindo varíola, mas sobrevive. Doze anos depois, em 1854, graças ao grande cargo do seu pai, eles ingressam no colégio militar. E 4 anos depois, eles se formam engenheiros, tornando-se assim os primeiros engenheiros negros do Brasil. Apesar de toda a resistência que sofreram durante os estudos, eles conseguiram alcançar tal feito. E em 1860 foram promovidos a primeiro-tenente e receberam a carta de engenheiro militar. Em 1861, ambos os irmãos Rebouças ganham uma bolsa para estudar na Europa, para completar seus estudos de engenharia. Lembrando que nesse ano ainda estava o período de escravidão no Brasil. No ano seguinte, em 1862, eles retornam para o Brasil, em busca de emprego, mas não só isso, eles retornam com uma nova visão, pela evolução e desenvolvimento que eles viram na Europa, e decidem implantar essa tecnologia também aqui no Brasil. Suas principais obras na região paranaense foram a Estrada de Ferro Curitiba a Paranaguá, a rodovia Antonina-Curitiba, conhecida como Estrada da Graciosa. Destaque pela citada ferrovia Curitiba a Paranaguá. Essa estrada de ferro é famosa pelas soluções encontradas por Rebouças, para que ela transpusesse a Serra do Mar. A primeira missão dos Rebouças foi justamente comandar a construção da Estrada da Graciosa, que desde 1854 estava sendo idealizada para ligar o Planalto ao litoral paranaense. Em 1864, Antônio foi nomeado engenheiro-chefe da estrada e formulou o projeto do empreendimento, junto com o seu irmão André. Quando retornamos às terras tupiniquins, isso no ano de 1863, ficamos responsáveis por supervisionar os fortes do sul do país. Então nos dirigimos para Santa Catarina, mas foi no Paraná onde mais nos encantamos com o forte. Esse forte é a fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha do Mel.
A construção da estação ferroviária alavancou o desenvolvimento da região, que até meados dos anos 1880 não ia muito além da Rua Marechal Deodoro, até então conhecida como Rua do Imperador. A nova estação, que teve a localização sugerida pela Câmara de Vereadores, fez surgir a Rua da Liberdade, posteriormente batizada como Barão do Rio Branco, cuja importância econômica só rivalizava com a Rua do Mato Grosso, atual Comendador Araújo. A região atrás da estação ferroviária ganhou contornos industriais com a instalação de diversas fábricas. A presença de extensas vias naquela região que ligava com o sul da cidade também ganhou uma importância estratégica. A presença de 2 prédios públicos na Rua da Liberdade, o Palácio da Liberdade, sede do Executivo Estadual, e o Palácio do Congresso, sede do Legislativo, concedeu à rua uma importância que se consolidaria ainda mais com a inauguração do Prédio do Paço na Praça Municipal, em 1912. Hoje conhecida como Generoso Marx. Após concluirmos nossa trajetória acadêmica na Europa, nos especializamos na construção de estradas e desembarcamos no Paraná, onde assumimos parte da responsabilidade na transformação de uma província ainda em construção. Em 1864, uma década depois que o Paraná foi emancipado de São Paulo, começamos a trabalhar na região. O chafariz na Praça Zacarias, em Curitiba, a Estrada Graciosa, o Parque Nacional do Iguaçu e a ferrovia Paranaguá-Curitiba. Cada passo para a consolidação de Curitiba apresentou seu grau de dificuldade, assim como o crescimento econômico do litoral. Mas iniciativas de engenheiros como os irmãos Rebouças foram imprescindíveis. A ferrovia Paranaguá-Curitiba até hoje é considerada a maior obra de engenharia férrea nacional. O nome dos irmãos Rebouças sintetiza o espírito empreendedor e ousado.
No ano de 1864, André Rebouças retorna à corte e seu irmão Antônio permanece em Santa Catarina. Mas não conseguindo o apoio para seu projeto de construção de diques no Porto do Rio de Janeiro, acaba aceitando ir estudar modelações, junto com uma comissão no Porto do Maranhão. André realizou no Rio de Janeiro várias obras que lhe conferiram projeção como engenheiro civil, como, por exemplo, o plano de abastecimento na cidade durante a seca de 1870, as docas de Alfândegas, as docas de Dom Pedro II. Ele permaneceu nesse cargo do ano de 1866 até 1871, quando, de repente, se demitiu. Começa a Guerra do Paraguai, no ano de 1865. Então André retorna novamente ao Rio de Janeiro e se apresenta como voluntário da pátria, seguindo direto para o Teatro das Operações Militares. No cerco de Uruguaiana, André faz uma grande amizade com o Conde Deu, que havia acompanhado o imperador, que estava em visita ao campo de batalha. Nesse mesmo ano, morre sua mãe Carolina Rebouças, no Rio de Janeiro. Nos apegando de uma licença poética, usaremos um poema de Machado de Assis, chamado A Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida. E num recanto, pois o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos, nos deixe separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Em 1866, mais precisamente em abril, ocorre a Luta do Paço da Pátria e André Rebouças está presente. Em maio, ele é afastado da batalha por ter contraído pneumonia. E em junho, ele retorna para a defesa de Tuiuti, mas novamente ele é afastado porque ele contrai de novo varíola. E em julho daquele ano, ele retorna para o Rio de Janeiro, onde pede seu desligamento do exército. Em outubro de 1866, o ministro da Fazenda Zacarias de Góes nomeia André Rebouças como inspetor das alfândegas do Rio de Janeiro. Seu cargo durou até 1871. Durante o período em que trabalhou, conseguiu realizar muitas obras e empreendimentos na região. Mas, por motivos políticos, André foi demitido do seu cargo. Em 1872, André procura Carlos Gomes na Europa, em busca de algum auxílio. Carlos Gomes tinha acabado de compor A Fosca, considerada a melhor ópera do compositor, e estrearia no dia 16 de fevereiro de 1873, em Milão, na Itália,
no Teatro Alla Scala, sendo um enorme sucesso na época, também por ter libreto do italiano Antonio Ghislanzoni. Depois da sua excursão na Europa, André chega em Nova York, em junho de 1873, mas só permanece durante um mês, retornando ao Brasil em julho. Isso pelo grande peso do racismo e segregação nos Estados Unidos. André chega a expor que nunca retornaria ao país norte-americano, por ter sido o pior lugar que ele conheceu em vida. Em 1874, André decide evitar a vida social na corte, também pelas inúmeras situações indesejáveis que ele acabou tendo por causa dessa interação. E decide começar a publicar artigos nos jornais da época sobre os mais variados assuntos. Nesse mesmo ano, seu irmão Antônio Pereira Rebouças Filho falece. Um golpe muito pesado para ele, ainda mais nessa fase de sua vida. Oh, que doce tristeza e que ternura, no olhar ansioso aflito dos que morrem. De que âncoras profundas se socorrem os que penetram nessa noite escura. Da vida aos frios véus da sepultura, vagos momentos trêmulos decorrem, e os olhos as lágrimas escorrem, como faróis da humana desventura. Descem então os golfos congelados, os que na terra vagam suspirando, com os velhos corações tentalizados, tudo negro e sinistro vai rolando, báratro e baixo, aos ecos soluçados do vendaval da morte ondeando, uivando. Neste mesmo ano, muito abalada pela morte do seu irmão, resolveu tomar parte das sociedades empenhadas na luta contra o trabalho escravo no Brasil. Muito ativo na campanha abolicionista, acompanhado de Machado de Assis e Olavo Bilac. Foi um dos representantes da classe média brasileira com ascendência africana e uma das vozes mais importantes em pró-abolição. No ano de 1880, Antônio Pereira Rebouças, pai de André, também falece. O que faz André decidir definitivamente entrar na campanha abolicionista, através dos jornais onde ele trabalhava. Neste mesmo ano, ele consegue o cargo de professor na Escola Politécnica e, juntamente com seus alunos, ele funda algumas sociedades, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e a Sociedade Abolicionista. André é eleito tesoureiro da Confederação Abolicionista e torna-se um dos grandes financiadores e orienta a campanha no estado do Rio de Janeiro. Isso em 1883. Lembram daquela viagem à Europa e aos Estados Unidos? Ela contagiou André. Por tudo que ele vivenciou, resolveu dar continuidade às campanhas contra a escravidão no Brasil. Já animados pelas manifestações de rua e também pelos debates parlamentares, no ano seguinte, 1884, finalmente acontece a libertação dos escravos no estado do Ceará e Amazonas, e logo depois em Porto Alegre.
Em 1888, é extinta a escravidão no Brasil, com a assinatura da princesa Isabel. Os grandes proprietários de terra não gostaram nem um pouco disso e deram início ao movimento para ocorrer a proclamação da República, e André reagiu fortemente à grande corrente republicana que surge nesse mesmo ano, por ser fiel ao Império. Livre. Ser livre da matéria escrava. Arrancar os grilhões que nos flagelam e penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que regelam, quando os nossos sentidos se rebelam contra a infame bifronte que deprava. Livre, bem livre, para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor, de todas as justiças. Livre, para sentir a natureza, para gozar na universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. João de Cruz e Souza. Curitiba, atual capital do Paraná. Homenageou os irmãos Rebouças, batizando não só uma das ruas da cidade, como toda uma região. Hoje, o bairro Rebouças é uma das localidades mais valorizadas na cidade de Curitiba, mantendo vivo o legado de André e Antônio Rebouças. A cidade de Rebouças, no sudoeste do Paraná, recebeu esse nome em homenagem a Antônio Rebouças. No Rio de Janeiro, o túnel Rebouças recebe esse nome em homenagem aos irmãos. Próximo à sua entrada, na Praça José Mariano Filho, foram construídos bustos em homenagem aos irmãos. Em São Paulo, a Avenida Engenheiros Rebouças recebeu esse nome em memória dos mesmos. No dia 15 de novembro de 1889, ocorre a Proclamação da República, decorrente de um grande movimento militar. André acompanha a família imperial brasileira ao exílio, também por ser fiel ao regime monárquico de Dom Pedro II. Naquele ano, eles partem do Paquete em Alagoas com destino à Europa, onde se exilaram. Inicialmente, André permaneceu em Lisboa, trabalhando intensamente como jornalista correspondente do The Times de Londres. Todavia, logo mudou-se para Cannes, na França, onde ficou até a morte de Dom Pedro II em 1891. Com essa notícia, André demonstra grandes sinais de desequilíbrio emocional e embarca para a África. Financeiramente arruinado, André Rebouças aceita um emprego em Luanda, na África, mas por pouco tempo. No ano de 1893, ele se estabelece em Funchal, na Ilha da Madeira. E lá ele vive até o ano de 1898. Ele nunca voltou para o Brasil, e nem para a Europa, mesmo depois de uma trajetória tão honrada e importante na nossa história. André Pereira Rebouças. Aos 60 anos de idade, em precário estado de saúde e intenso abatimento pelo exílio, logo após receber uma carta do Brasil,
é encontrado morto no mar, ao pé de uma rocha, bem em frente ao local em que morava. Ele vinha sofrendo uma crise financeira e emocional muito grande em seus últimos anos de vida. A teoria mais aceita é que André cometeu suicídio, mas ninguém sabe ao certo o que acometeu ele naquele fatídico dia, em 1898. Amanhã, quando a lâmpada da vida na minha fronte se apagar, tremendo ao sopro do tufão, ó, derrama uma lágrima sincera sobre o meu peito macilento e triste, e rezo uma oração. Será uma saudade verdadeira, uma flor que me arome a sepultura, um raio sobre o gelo. Ouvirei a canção das tuas dores e levarei saudades bem sombrias deste meu pesadelo. Lembrarei além túmulo essas noites misteriosas, festivais e belas da estação dos amores. Noites formosas para amor criadas, que coroavam nosso amor tão puro, de ventura e de flores. Lembrarei nosso amor e o teu pranto, ardente como a luz de um sol do estio, irá banhar minha campa, e as lágrimas leais que derramares, o astro beijará que pelas noites no oceano se estampa. Um olhar desses teus olhos, eu peço, ó mulher, sobre o meu túmulo, um olhar de afeição. Assim o sol, o ardente rei do espaço, deixa um raio cair nas folhas secas que matizam o chão. Um olhar, uma lágrima, uma prece, é quanto basta em única lembrança. Teresa, ao teu cantor, chora, reza e contempla-me o sepulcro, e na outra vida, de um viver mais puro, terás o meu amor. Machado de Assis, amanhã. A única certeza que temos é que perdemos um dos maiores nomes da história e desenvolvimento do Brasil. Um grande símbolo de valor e representatividade.